falar para Jefé. Coloca um de lá, o outro de cá, e ele disse: Jefé, eu também quero abençoar a tua vida, meu filho. Eu quero abençoar a tua vida com a bênção da dilatação. Mas eu vou viver entregando os outros? Não, querido, você entendeu mal. Não é delatação, não. É dilatação. É uma coisa que você pega e faz crescer, aumenta, prospera. Ele disse: você vai ter a bênção da prosperidade e você vai ter a bênção da dilatação. Vocês dois vão andar junto. Você vai comprar, você vai vender prosperando. Você vai comprar barato aquilo que ninguém quer, você vai vender ganhando milhões de dinheiro em cima. Aquilo que ninguém quer vai dar na sua mão e você vai ser próspero. Vocês dois vão ficar junto com essas duas bênçãos. Querido, isso é profundo, querido. E aí então ele sai. E quando ele sai, o pai manda chamar. Geralmente deve ter sido os dois que chamou, né? Porque ele não deixou nem Cã entrar lá para escutar essa conversa. Porque tem pessoas, irmão, que não merecem nem escutar a conversa. Do que se trata. Deixa Cã lá fora. Aos dois, depois que recebe a bênção da prosperidade, a bênção da delatação, ele sai e avisa: o pai está chamando, cara. Vai lá que o pai quer falar contigo. E quando ele vem, o pai chega para ele e disse: filho, eu me lembro até hoje do que aconteceu lá na minha casa. Eu não me esqueci. Você lembra daquele ato que aconteceu lá na minha casa? Que você o debochou de mim, riu de mim, porque eu estava alegre, porque eu bebi. Você pensou que eu tinha mudado de caráter? Você pensou que Deus falou para mim construir a arca e eu mostrei que era um homem de Deus, fiel com Deus, construí na arca, pregando a palavra, e quando eu cheguei aqui, você acha que o meu caráter mudou? Você acha que a minha personalidade mudou? Filho, eu estava daquele jeito porque eu estava feliz por você. Eu estava alegre por você, meu filho. Quando a arca encostou aqui, que nós abrimos a porta, que eu vi vocês descendo, eu fiquei feliz porque Deus o salvou, minha família. Vocês eram para ter morrido naquele dilúvio, porque Deus prometeu para mim a bênção. Deus tinha prometido a bênção, era para mim, mas Deus não deixou vocês virem me acompanhando. E quando eu abri a arca, que vocês desceram, e eu vi os meus filhos, a minha glória, a minha esposa, eu fiquei alegre. Aleluia, Deus. Tem situação na vida da gente, querido, que as pessoas zombam, mas nem sabem do sentimento que a gente está passando. As pessoas criticam, mas nem sabem daquilo que está no coração da gente. Querido, se você não conhece, não está a parte do assunto, para de criticar, para de zombar, querido. Se você veio aqui ontem, se você que está aqui hoje, se você ainda não criticou, não zombou, você já tem duas bênçãos de Deus na tua vida. Ah, pastor, mas eu nunca vi ninguém ficar 2 horas falando língua estranha. Querido, não tem problema. Não zomba, não critica. Eu nunca vi ninguém pulando, sapateando, pastor. Meu querido, se você não conhece o poder de Deus, não zomba, não critica. Se você não tem essa intimidade com Deus, não zomba, não critica, que você pode perder a bênção de Deus. Mas se você é um apaziguador, querido, você já tem duas bênçãos de Deus sobre a tua vida.
a bênção da prosperidade e a bênção da dilatação. Tudo aquilo que você fazer, Deus vai prosperar. Deus vai prosperar o seu casamento, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Deus vai prosperar. E ele vira para frente, vira para cá e diz para cá: só me resta abençoar você com a bênção da escravidão. Você vai ser escravo, mas vai ser escravo dos servos dos seus irmãos. Olha só, irmão, já ser escravo do patrão já é ruim, agora ser escravo dos empregados do patrão. Não é fácil não, querido. Você vai ser um empresário, Ocan, mas você vai ser um empresário de escravo. E não é fácil não, hein? Você vai ser um rei, cara. Não estou amaldiçoando sua vida, não. Vai falando para ele. Não estou amaldiçoando sua vida, não. Você vai ser um rei, mas você vai ser rei de escravo, uma caravana de escravo. Você vai ser um grande empresário sucedido, mas é de escravo. Você vai comprar escravo e vender escravo. Irmão, a gente precisa ter cautela e cuidado para a gente não perder a bênção de Deus. Porque tem pessoa que já perdeu a bênção de Deus e não sabe porque as coisas não estão dando certo. Mas hoje Deus manda te dizer, querido, que a bênção da prosperidade, a bênção da dilatação, ela está sobre a tua casa, ela está sobre a tua vida. Só porque você veio hoje aqui neste lugar, você não copiou ainda a mensagem, você deixou de dar glória a Deus, querido, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Só porque você entrou aqui neste lugar, só porque você não murmurou, não escandalizou, você já tem duas bênçãos de Deus sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Agora Deus, o pai dele decreta, Noé decreta para ele que a bênção da escravidão era sobre a vida dele. Agora, querido, para uma pessoa se tornar escravo, ela teria pelo menos, a Bíblia menciona pelo menos 8 condições para a pessoa mencionar, mas eu não tenho tempo de falar disso. Eu quero citar pelo menos 2 ou 3, se o meu tempo der aqui. A primeira dela, querido, para a pessoa se tornar escravo, era quando ela perdia uma batalha. Quando ela perdia uma batalha, ela se tornaria uma escrava. Primeiro, quando havia, querido, uma disputa, uma batalha entre os reis, que eles iam para a guerra, e geralmente eles iam para a guerra para batalhar ou disputar por terras. Quando o rei chegasse e dissesse: pastor Jomar, essa terra é minha, ela pertence a mim, eu vou arrancar essa cerca, porque o nosso espaço vai até lá na frente. Ele disse: não, sua terra é minha. Eu disse: não é. Ele disse: é, não é. Então eles iam para a disputa, para a batalha. E aquele que fosse derrotado, querido, ele teria que servir o outro rei o resto da vida dele como escravo. Além de perder o ouro, perder a prata, ele teria que servir o rei o resto da vida dele como escravo. A segunda condição que eles entravam para lutar era pelas terras que tinham muita água, muita fonte de água. Eles batalhavam para conquistar para o lado deles a terra que produzia muito trigo, muito alimento. Eles batalhavam para produzir aquela terra para eles. Então aquele exército que perdesse, automaticamente ele já teria que então abrir mão dos seus impostos e o resto da vida servir como escravo. Mas nesta noite Deus te levantou você aqui como vitorioso, querido, como livre, como vencedor. A segunda condição, querido, que tornava a pessoa ser escravo, era quando a pessoa fazia algum investimento errado. Alguém já pegou dinheiro no banco aqui, querido? E gastou
gastou à toa quando não existia aqueles morgue 1, morgue 2, que você pegava para comprar casa, e o segundo morgue a pessoa gastava tudo com reforma, ou gastava com alguma coisa à toa, depois ela ficava escrava do banco. A crise nos Estados Unidos no ano 2007, ela veio por causa disso. As pessoas se tornaram escravos dos bancos, porque os bancos estavam comendo as pessoas pelas pernas. Então a Bíblia relata uma história clássica, que foi quando o seu esposo, da viúva, ele o adotou sem profeta na cova, comprou pão, comprou alimento, e ele cuidou por algum tempo. Mas só que ele não esperava que ele ia morrer. A Bíblia relata que de repente ele morre. Então o credor veio na porta da casa da viúva e disse: eu vim receber a minha dívida. Está lá no capítulo 4 de 2 Reis. A Bíblia diz que quando ele chega lá, bate na porta da viúva e quer receber a sua dívida. Aí ela disse para ele: mas o meu marido era fiel ao Senhor, e eu não tenho condição de pagar essa dívida. O credor vira para ela e fala assim: então eu vou levar os seus 2 filhos como escravo. E ela diz: espera um pouquinho aí, querido. Irmão, quando o inimigo chegar na tua porta, diz para ele: não. Primeiro eu vou consultar o profeta de Deus. Querido, ainda há homem que fala a verdade, há homem ainda que Deus o transmite a sua palavra, há homem ainda, querido, que Deus o usa por causa do seu caráter, como o caráter de Noé. E a Bíblia diz que então ela vai e consulta o profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse: mulher, junta vasilhas, porque Deus vai prosperar o azeite na tua casa. Ei, querido, ela não ficou de braço cruzado não, querido, porque tem pessoa quando der que para com o problema, ela desanima, fica de braço cruzado, não faz nada, começa a murmurar, começa a queixar, um monte de coisa. Ela não procurou o profeta, o homem de Deus, ele instruído por Deus, o orientou, e ela começou a fazer algo. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz então que ela enche aquele tanto de vazia. O profeta, pela sabedoria de Deus, disse, orienta ela e fala o seguinte: vende, paga a sua dívida e viva do resto do que sobrou. Aleluia, Deus. Irmão, 3 anos e meio, porque enquanto que não choveu lá, querido, Elias já tinha dito para ela assim: olha, aqui não vai chover. Enquanto que Elias não falou para a chuva voltar, querido, ela ficou vivendo daquela provisão de Deus. Deus já entrou com a providência na tua casa, querido. Deus já entrou com a providência na sua causa. Essa era a segunda forma que a pessoa ela se tornava escravo. Mas a terceira, para mim concluir, querido, a terceira forma que a pessoa se tornava escravo era quando ela era vendida. Ela vendia para o seu senhor, automaticamente o seu senhor comprava o escravo por um preço, provavelmente era em torno de 40, 50 moedas de prata, e o escravo tinha que trabalhar 6 anos. A Bíblia disse com Moisés, dizendo o seguinte: o escravo que for comprado, ele tem que trabalhar com o seu senhor 6 anos, e após os 6 anos, ao entrar no 7º ano, ele tem a carta livre. Mas após ele trabalhar os 6 anos, e dentro daquela senzala, ele adquiria a esposa, adquiria filhos, amizade com seu servo, no dia que ele fosse despedido, querido, o patrão falava para eles: hoje eu vou dar o livre-arbítrio para você, pode ir, você está livre. Ah, mas eu entrei aqui sozinho. Eu cheguei aqui sozinho, eu já adquiri a esposa, já adquiri filhos, já adquiri filhas, eu já tenho um bom relacionamento aqui. Então o escravo tinha que abrir mão do seu livre-arbítrio. Só que isso acontecia o seguinte, querido: tinha que levar o escravo
num cartório, tem uma escrivania, e ali ele declarar para o juízo. Depois de declarar para o juízo tinha que trazer o escravo até a porta da casa do seu patrão, e com o rosto do lado da rua, encostar a orelha dele numa madeira da porta, talvez no batente da porta, e com uma ferramenta cortante, querido, cortar a orelha direita e cortar a orelha esquerda, e com os olhos para a rua declarar: por que você não quer ir embora? E o escravo teria que dizer, querido, claramente: porque eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos e eu amo meu Senhor. Aleluia. Você perdeu a oportunidade de dar um glória aqui, querido. Você perdeu a oportunidade de dar um glória aqui. Porque eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos e eu amo meu Senhor. Depois disso declarado, querido, o escravo então ficava junto com o seu patrão. Então, a partir desse tratado, o escravo tinha direito de comer na mesa com o seu senhor, a mesma comida que o seu senhor comia, ele tinha direito de comer, o mesmo conchego dentro da casa ele tinha direito de ter com a família do seu senhor, e ele era tratado como filho. Tinha o direito de representar o seu senhor em qualquer uma daquelas festas da região. E quando chegava que o seu senhor não estava junto, o dono da festa o recebia, dizendo: seja muito bem-vindo, porque ele percebia que a orelha dele estava furada. Ele não estava servindo ali por obrigação, querido, mas ele estava servindo ali porque ele amava o seu Senhor. Ele tinha direito, querido, em 1/3 de toda a herança do seu Senhor. Você sabe o que me chama a atenção de 1/3 de toda a herança do seu Senhor? Olha só o tanto que Deus é bom para nós, querido. Aleluia, Jesus. Quando Lúcifer se rebeliou com Deus lá no céu, Deus lançou ele do céu para a terra. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos o acompanhou ele. Deus falou o seguinte: 1/3 desses rebeliados que saiu daqui do céu, eu vou transferir para o servo que ama o seu Senhor por amor. Ei, querido, você já tem direito na terceira bênção de Deus, 1/3 de toda a herança de Deus para a tua vida. Mas por que isso acontece, querido? Ele acontece porque o seu escravo declara: eu vou ficar, mas é porque eu amo o meu Senhor. Você entrou aqui nessa noite nessa condição, querido? Você entrou aqui nessa noite porque realmente você ama o seu Senhor? E a pergunta que eu quero concluir nesta noite é dizer o seguinte: você é livre ou você é escravo? Não precisa me responder, não. Você pode fazer uma meditação na sua vida, porque tem pessoa que está aqui dentro da casa do Senhor, mas como escravo. Escravo do trabalho, escravo do vício, escravo da pornografia, escravo de um monte de coisa. Querido, esteja dentro da casa do Senhor, porque você o ama Ele. Porque no dia que você nasceu, querido, Deus já deu livre o arbítrio para você fazer o que você quiser lá fora. Mas se você estiver aqui dentro, querido, fica, porque você ama o seu Senhor. E se você ama o seu Senhor, querido, Deus
vai mudar a sua história. Você vai ser tratado diferente. Você vai começar a ter direito na herança de Deus. Você vai poder, querido, ser tratado como filho. Quero convidar, querida, aqui só os livros para colocar de pé. Aleluia, Jesus. Só os livros. Só os livros. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, amado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Eu estou tão convicto que Deus está falando com alguém aqui nesta noite que eu quero fazer dois apelos. Seja teu nome, Senhor. O primeiro apelo, querido, é aqueles que estão dentro da igreja, mas continuam como escravo. E é escravo de coisa ridícula, querido. Pecaminosa. Sai do seu lugar, vem aqui, querido. Hoje você vai diante do juízo, querido, lavrar a sua decisão como livre. Pode sair, querido, não precisa ter vergonha. Eu achei bonito quando Josué falou o seguinte: é melhor você ficar com vergonha, querido, porque não pegou uma pedrinha na coroa, do que você ser lançado no inferno. Porque depois que for lançado lá no inferno, querido, não tem jeito de voltar atrás. Hoje Deus está te dando essa chance. Só os que são escravos, querido, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Segundo apelo, aqueles que já perdeu o controle da situação. Pastor, eu tenho uma causa que está impossível de resolver. Eu já tentei no advogado, já tentei no médico, já tentei em todos os recursos. Eu vou te apresentar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aqui nesta noite. Pode vir que Deus vai tratar disso para você. Capítulo 1, versículo 37 do Evangelho de Lucas diz que para Deus nada. Então, querido, se tem alguma coisa na tua vida que já se tornou impossível, vem, eu quero estar orando pela tua vida. Porque para mim eu não posso resolver seu problema. Eu acho que os nossos obreiros aqui também não dão conta de resolver seu problema. Mas Deus, querido, Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus que visitou Marta e Maria, querido, e elas estavam vivendo uma situação de impossibilidade. Mas Deus disse: Maria, Marta, se vocês somente creem, vocês vão ver o milagre de Deus. Querido, não precisa crer no pastor, não precisa crer nos obreiros. Creia somente em Deus, que é suficiente para reverter a sua causa. Eu vou orar, meu amado. Nós já temos algumas irmãs aqui na frente. E eu vou estar orando pela vida delas. Aleluia, Jesus. Pode sair do seu lugar, que eu quero orar pela tua vida. Aleluia, Deus. Eu quero orar pela tua vida. Deus, nesta noite, que Ele vai quebrar as correntes dos infernos, mas Ele vai dar vitória para ti, meu querido. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 43, 13, diz que antes que houvesse dia, Ele já estava sentado num trono de glória. Ele já estava sentado num trono de poder. Aleluia, Deus. Determinando Ele fazer alguma coisa na tua vida, que Ele não tem governador, não tem presidente, não tem rei, não tem inferno, não tem ninguém que possa impedir Deus alterar o impossível na tua vida. Jesus está trabalhando, querido. Deus está quebrando, querido, nesta noite. É sírio, jogando por terra, amado, muralhas, impedimentos. Deus está entrando, querido, em causas aqui, amado, que era impossível diante das óticas humanas, mas Deus já está dando vitória. Deus já está decretando no céu a sua vitória.
tem mais ninguém, querido.